Bom dia! Está começando mais um Jornal Populacional. E o tema de hoje é o populismo, que ocorreu em alguns países da América Latina, tais como México, Bolívia e Argentina. O nosso repórter Felipe foi conversar com o historiador Henrique a respeito do assunto no México. Confira. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário. Bom dia, sempre é bom dia. Exato. Estamos aqui com o historiador Henrique, ele vai contar um pouco sobre o populismo no México, a opinião dele. E por isso eu vou começar essa entrevista perguntando para você o que você acha da importância desse período populista no México? Qual foi a importância dele? Tá, eu vejo assim, eu vou até generalizar um pouco, não só para falar do México em geral, mas falar até da ideia do que é populismo, primeiro para a gente depois cair no México. A ideia do populismo, cara, assim, populismo é um negócio geral, a gente trabalha aí como se fosse uma coisa específica da América Latina, tanto é que o Brasil tem um período chamado República Populista, a gente trabalha que Salvador Allende no Chile foi populista, o Cardenas no México foi populista, e hoje o Hugo Chávez, Rafael Correia, esses caras são populistas. O que seria populista? Então, a gente trabalha a ideia de uma sociedade que está num período de mudança, que tem uma massa que deseja alguma coisa, e uma figura política aparece, meio que satisfazendo o desejo dessa massa. Agora, o que a gente associa? Que essa figura populista, essa figura carismática que vai satisfazer essa massa, meio que vai manter esse carisma dele para manter o poder. Então, a grande confusão que a gente faz o cara está no poder por uma questão, ele consegue sustentar o poder dele porque ele agrada a população, ou ele agrada a população só para proteger de poder dele. Então, assim, minha visão é que o México teve, assim como no Brasil, teve ganhos sociais. Porque normalmente você tem um regime populista aparecendo logo depois de um regime oligárquico ou uma elite que fica no poder, e essa elite normalmente não abre mão de direitos trabalhistas, de reivindicações, esse tipo de coisa, e aí aparece essa liderança, meio que satisfazendo isso. Não sei se, onde eu quero dizer especificamente no México, eu acredito que apesar da manutenção de um poder, você acaba tendo direitos populares. E ele teve alguma influência em outros países? Ele acabou influenciando ou interferenciando em alguns outros países? Bolívia, Argentina? Eu acredito que assim, vamos pegar no caso brasileiro, assim, que usou a questão da lei trabalhista, no caso do Vargas. O Vargas vai brincar um pouco com a lei trabalhista, no México a mesma coisa, mas o tempo todo que você vê no Vargas, você vê ele controlando os trabalhadores. Como é que ele controla isso? Ele dá a lei trabalhista, ele oferece 8 horas de trabalho, fim de semana remunerado, esse tipo de coisa. No entanto, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, você só pode ter os direitos trabalhistas a partir do registro em carteira do sindicato que o Vargas vai controlar. É uma maneira dele ter o trabalhador satisfeito com ele e ao mesmo tempo ele ter o trabalhador, vamos dizer, sossegado, meio que acalmado ali. Então, o que era o cenário no Brasil? Tinham sindicatos anarquistas e quando o trabalhador queria uma reivindicação, eles iam, fechavam a fábrica, e aí a polícia vinha para representar normalmente a camada patronal, e aí havia um choque. Isso em qualquer nação que você for pegar, Argentina, México, no Chile isso equalizou pra caramba. Uma influência bem grande, então. Eu acredito que o populismo não teve assim, não houve um populista que influenciou as demais nações. O populismo advento de 20, começa mais ou menos em 1920, o que a gente entende como populismo da América Latina, em 20, e vai até mais ou menos 60. No caso brasileiro é bem nesse tempo mesmo. Começa no Brasil com o Vargas e termina com o João Goulart. Então, esse seria o período populista. Então eu acredito que o Vargas influenciou o populismo na Argentina, ou o populismo do Cardenas influenciou o do Allende. Eu acredito que eles foram fatos que aconteceram com a circunstância social, uma reivindicação da massa. A massa precisava dessas coisas, ela conseguiria isso provavelmente à custa de porrada, à custa de luta social. O que acontece é que apareceu um Estado conduzindo isso, e ao conduzir isso, ele segura esses conflitos sociais. Então, ao mesmo tempo que você pensa no Vargas como sendo o pai dos pobres, você também lembra que ele é o quê? A mãe dos ricos. Porque ele satisfaz os dois setores, ele acalma essa. E eu acredito que essa é a grande ideia do populismo. Posso só fechar uma ideia? Sim, mas eu não sei se tem um outro tópico. Não, só eu fazer mais uma pergunta. Não, manda. Pergunta, eu deixo eu ia falar, você acaba falando sobre lições, né? Eu ia voltar um pouquinho e perguntar, assim, a importância falando em figuras históricas, do Pancho Villa e do Zapata. O que eles influenciaram no populismo e tal? Aí o que acontece é o seguinte, o Pancho Villa e o Zapata, qual é a diferença do populismo para eles? O populismo normalmente
estatal que chega às vezes ou por um jeito democrático ou por um golpe. No caso do Vargas, o golpe dele foi no final da República do Café com Leite lá, entendeu? É aquilo que a gente chamaria de Revolução de 30. Mas é uma figura do Estado. É o Estado, a figura do Vargas, conduzindo as leis sociais. Qual é a diferença do Zapata e do Pancho? Eles são líderes sociais, não figuras políticas, entendeu? Que vão conduzir aquilo que é necessário mudar socialmente. Então, é mais a partir da luta armada que esses caras vão conseguir do que a partir de um Estado estabelecido. O populismo não ocorreu somente no México, como vimos anteriormente. Ocorreu também na Argentina e na Bolívia, e é sobre isso que vamos falar agora. O enviado Felipe foi conversar com a geógrafa Eliana Conquista sobre o assunto. Ela também relacionou o tema com a era Vargas aqui no Brasil. Confira. Bom dia, estamos aqui com a professora Eliana e eu vou fazer algumas perguntas para a senhora. Primeiro de tudo, quais são as características fortes do populismo? Populismo é uma forma política que tem como vertente principal as massas populares, onde eles acabam ganhando o gosto da população, só que em contrapartida eles tornam essas massas populares como massa de manobra. Eles acabaram, os políticos que adotaram o populismo, eles acabaram adotando a censura, manipulando os meios de comunicação, e com isso a população via o governo populista como um paizão, vamos dizer assim. Ok. E onde que ele ocorreu? O populismo ele foi muito forte, muito marcante nos países da América Latina. Você poderia citar alguns países específicos? Os países que aconteceu de forma bem severa, vamos dizer assim, Brasil, que isso é inquestionável, Brasil, Argentina, Bolívia e o México. Foram os 4 países que tiveram a presença marcante do populismo. Fale sobre o populismo no Brasil. Como foi que ele ocorreu? O populismo no Brasil ele teve a sua introdução com Getúlio Vargas. Getúlio tem várias opiniões aí controversas sobre o seu governo populista. Muitos, inclusive, conheciam Getúlio como o pai dos pobres, por ele abraçar aí a massa operariada, e outros já apelidaram, vamos dizer assim, de mãe dos ricos, pelo fato de tornar a população uma massa de manobra mesmo. Como eu disse, uma das características aí forte do populismo é o fato da censura dos meios de comunicação. Então a população via aquilo que aparentemente era agradável a eles, à população. E Getúlio deu certo o seu governo populista. Por quê? Em 1930, quando ele entrou no poder, foi através de um golpe militar. A segunda vez que ele retorna ao poder como presidente do Brasil foi através de eleição, ou seja, acho que o seu governo populista deu certo, porque ele agradou todo mundo e foi eleito depois pela segunda vez. Só que aí há aquelas interrogações, justamente pelo fato de pai dos pobres e mãe dos ricos. A gente sabe que no fundo, a população acabou sendo usada como massa de manobra, onde ele, na época do governo Vargas, os sindicatos eles eram administrados pelo governo para conter os levantes populares, vamos dizer assim, do operariado, que na época o Brasil estava avançando para a industrialização, devido à crise de 1929, que o Brasil era até então o maior produtor e exportava o café para os Estados Unidos. Com a crise de 29, com a quebra aí da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos parou de comprar o nosso café, o Brasil teve que começar a investir em outros segmentos, e ele viu aí a sua saída com o governo de Getúlio, com a industrialização. Então foi um populismo totalmente voltado aí para manobrar a massa operariada. Ok. Para finalizar, você poderia diferenciar o populismo praticado nos 4 países que você citou, que foi o México, a Bolívia, a Argentina e o Brasil? Bom, o Brasil e a Argentina teve como característica marcante um populismo na zona urbana, usando como massa de manobra o operariado das indústrias, 2 países que estavam aí
caminhando, engatinhando já na sua industrialização. No México e na Bolívia, são países descendentes dos indígenas. Os traços físicos, as características físicas, não só do México e da Bolívia, mas países andinos, todos os países andinos da América do Sul, eles têm esse traço marcante do indígena como descendente. E se é índio, nós temos que pensar em terra. Indígena sobrevive da retirada da sua sobrevivência da terra, basicamente da terra. Então, o que aconteceu? Lá na Bolívia e no México, o populismo foi voltado exclusivamente para o campo. Então, a massa de manobra, todos os envolvimentos foram voltados para o campo, para seduzir, vamos dizer assim, se eu posso usar essa palavra, a população rural, já que era o mais forte lá. Não eram países, na época que isso foi introduzido, países industrializados. Hoje o México já se encontra industrializado, muito inclusive, mas na época da introdução do populismo, não. Então, Brasil e Argentina, um populismo voltado para a área urbana, para a massa de manobra do operariado. Bolívia e México, um populismo voltado para a zona rural, com uma massa de manobras camponesas. Então, foi isso, professora Eliana. Muito obrigado, Eliana. Voltamos ao jornal. Vamos encerrar agora o nosso jornal com um trechinho de um documentário sobre a vida de Evita Perón, comunista na Argentina. Até a próxima! A la página en blanco sobre la que él podría escribirlo todo, a la alumna dócil. Y Evita también se equivocó viendo en él al hombre de poder con el que ella soñaba, como la actriz que era muy corriente que una actriz soñara con un militar poderoso, con botas, pero básicamente al padre que ella no había tenido. Y ahí comienza ese gran romance donde no privaba otro interés. Sí, estaba bien la atracción de una mujer hermosa y un tipo pintón, pero estaba más ese ideal que los dos comulgaron y que hicieron razón de su vida. Realmente la figura de Evita es algo que se acrecienta con el tiempo. Es una figura que a mí personalmente, de todo el peronismo, es lo que más me conmueve. Evita no solamente era mujer, Evita era pobre, Evita era hija extramatrimonial, Evita era artista. Ser artista hoy es un plus espectacular, pero en los años 30 ser un artista era lo mismo que sinónimo de casi de prostituta en la República Argentina para ciertos sectores de la sociedad, con lo cual la pobre tenía todos los estigmas encima. Así que Evita fue realmente una revolución dentro de la misma revolución. Le dio a la mujer un lugar del cual ya no nos van a poder mover. ¿Qué queda de Evita hoy? El legado de ella, sus ideas, su ejemplo, su fuerza, su pasión, todo. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know